Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2. Iremos ler do verso 1 a 10. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, verso 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicência. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sou edificado casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e que nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não ereis povos, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Vamos orar ao Senhor. Pai bendito, nós cá estamos diante da Tua presença, Senhor. Senhor, nós somos completamente conscientes da nossa completa dependência Tua. E por isso que nós nos voltamos para Ti em oração através de Jesus Cristo, humildemente, Senhor, para suplicar o Teu auxílio. Suplicar, Senhor Deus, o Teu agir, o Teu poder, a manifestação da Tua presença, da Tua glória e do Teu poder no nosso meio. Deus bendito, precisamos de Ti, Senhor Deus, e suplicamos que Tu seja conosco, nos conduzindo, acima de tudo, em fidelidade ao Senhor, de maneira clara, de maneira simples, de maneira compreensível, a fim de que Teu povo aqui presente seja edificado, seja santificado na verdade da Tua palavra e então conformado a Jesus Cristo, nosso Senhor. Tanto se conosco, Senhor, e nos abençoe para a Tua glória, Senhor, e para o Teu louvor. Apesar de nós, ó Senhor, fala o nosso coração, não o que nós queremos, mas o que nós necessitamos ouvir de Ti nesta noite. Pai bendito, ajuda-nos. O que eu te peço, Senhor, de já te agradeço por tua fidelidade. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Irmãos, o título do nosso sermão: Crescendo espiritualmente. Crescendo espiritualmente. Eu acredito que todos aqui presentes já tiveram em algum momento alguma experiência com academia ou com algum tipo de exercício físico. Acredito que todos aqui presentes, em alguma medida, de alguma maneira, de alguma forma, já tivemos algum tipo de experiência com algum tipo de exercício físico. E vocês há de lembrar de que à medida que a gente se exercita, à medida que a gente
se disciplina em praticar determinado exercício, mais a gente se aperfeiçoa nele. Por exemplo, se eu entrar na academia hoje e começar a treinar de maneira disciplinada, diariamente, corriqueiramente, sempre, disciplinadamente, é certo de que daqui a 3 meses o meu corpo não será mais esse. Eu vou estar mais resistente, eu vou estar mais forte, eu vou estar mudado o meu estereótipo. Por quê? Porque diariamente eu separei um tempo no meu dia para dedicar ao exercício físico, o qual trouxe benefícios ao meu corpo, mudou tanto a minha performance, como também a minha resistência, como também a minha força, o meu vigor, como também a minha aparência. Isso se dá por quê? Por conta da disciplina, por conta do exercício contínuo, constante, perseverante, crescente, em que eu dediquei a minha vida diariamente em um determinado tempo por dia. E isso é em qualquer esporte, irmão. Falei aqui da academia, no que diz respeito à musculação. Tem os atletas de corrida que quanto mais ele corre, quanto mais ele treina, mais ele fica resistente e consegue alcançar maiores distâncias na sua corrida. Tem os atletas de futebol, tem os atletas de vários esportes que existem. E quanto mais ele treina, mais ele se aperfeiçoa, mais ele é capacitado, mais ele é habilitado a fazer aquilo com uma certa grau de perfeição. O texto que nós lemos hoje, irmãos, trata exatamente sobre isso, a respeito do nosso crescimento espiritual. Pedro, logo após de falar sobre o estilo de vida dos salvos, no capítulo 1, em virtude da salvação através da gloriosa obra de redenção realizada por Cristo, em razão da qual eles devem cultivar uma santidade pessoal, que a gente viu em capítulo 1, versículo 13 a 21, e viver em amor fraternal de um para com os outros, a gente viu isso aí, versículo 22 a 25, né, em razão do fato de que fomos regenerados de uma semente incorruptível, através da palavra de Deus, como a gente viu aí, do versículo 22 a 25 do capítulo 1, Pedro agora fala da necessidade do crescimento espiritual por parte dos crentes. Se eu quero crescer em músculo, se eu quero crescer em força, se eu quero crescer em disposição, se eu quero crescer em performance, eu terei que dedicar diariamente a algum tipo de exercício físico. Eu preciso fazer musculação, eu preciso fazer corrida. Da mesma forma, irmão, se dá no que diz respeito à nossa vida espiritual. Se nós queremos crescer espiritualmente, sermos fortes e robustos na nossa vida espiritual, é necessário que nós façamos alguma coisa. Da mesma maneira que meus músculos não irão crescer se eu continuar de braço cruzado e não fazer nenhum tipo de exercício para estimulá-lo a crescer, assim também, irmãos, a nossa vida espiritual não irá crescer, não irá progredir, não irá desenvolver e se fortalecer na fé que é em Cristo Jesus, se eu também sou negligente ou indisciplinado no que diz respeito aos exercícios espirituais que a Bíblia nos ordena, nos orienta para que pratiquemos, a fim de que nos fortalecemos, que é a leitura da palavra, que é a oração, que é o jejum, que é os meios de graça que a gente bem conhece. Então é sobre isso que Pedro vai falar aqui no nosso texto, da necessidade do crescimento espiritual por parte dos crentes. E o que é a primeira coisa que ele vai nos ensinar? Está aí no versículo 1 a 3. Ele vai nos mostrar que nós precisamos agir em duas direções. Primeiro, no que diz respeito a despojar-se, e segundo, no que diz respeito a desejar ardentemente, de maneira que nos conduza a buscar isso. Versículo 1 a 3. Despojando-vos, portanto. Esse portanto aqui, irmãos, vai linkar com o que ele falou anteriormente. O que é que ele falou anteriormente, capítulo 1, do versículo 22 a 25? Que nós fomos regenerados de uma semente incorruptível através da palavra de Deus, que é viva e permanece para sempre.
Portanto, isto é, visto que nascemos dessa palavra, visto que nascemos de uma semente incorruptível, visto que nascemos do Espírito, somos uma nova criatura, fomos regenerados. Então agora ele nos convoca, ele nos chama a agirmos. E ele diz: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, inveja e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Irmãos, despojando-vos. A ideia é de deixar de lado. É como se eu estivesse me despindo de uma roupa. Essa é a ideia. Essa mesma palavra era usada nos campos de batalha por parte dos guerreiros, né? Quando um exército vencia o outro, o que é que eles faziam? Ele ia lá e despojava o exército perdedor. Pegava as roupas, pegava as capas, as moedas de prata, as moedas de ouro, a espada, o escudo. Então ele despojava, ele tirava os dele. Assim também Pedro está nos ordenando, através da palavra de Deus, a nos despojar, a tirar de nós como uma roupa, uma vestimenta. Tirar o quê? E agora ele vai apontar alguns pecados, algumas coisas que nós precisamos tirar de nós. Despojar-nos dele, lançar para fora, para longe de nós. Despojando-vos, portanto, de toda maldade. A palavra aí significa o desejo de causar dor, mal ou sofrimento ao próximo. Então o que é que Pedro está dizendo? Tirem de vocês, despojem-se de vocês a maldade. Esse sentimento de querer fazer mal, causar dor ou sofrimento ao seu próximo. Despoje-se disso. Não somente disso, e dolo. A palavra dolo aí, irmão, significa um espírito traiçoeiro. Despoje-se de um espírito traiçoeiro, que comumente são aqueles tipos de pessoa que gostam de tirar vantagem de outras, a partir de uma capa que eles vestem, né? Eles são pessoas de duas caras, de dupla personalidade, e que ele escolhe que personagem usar a fim de alcançar seus objetivos egoístas na vida de outras pessoas, tirando proveito de outras pessoas. Então Pedro está dizendo assim: despoje-se de um espírito traiçoeiro, de um espírito que gosta e que busca sempre tirar proveitos e vantagem de outras pessoas. Despoje-se também de hipocrisias, até no plural, né? Esse termo aqui é usado, irmãos, para descrever um ator de teatro. Veja que coisa. Um ator de teatro. É fingir ser o que não é. É usar máscara que oculta a verdadeira identidade. Pedro então está dizendo que nós precisamos despojar-nos de uma vida de mentira, uma vida de aparência, uma vida de performance. Como é o termo que é usado para se referir aos atores? Como é? Agora fugiu da mente aqui. Mas o ponto é que hipocrisia é como alguém agindo como um ator de teatro. Veja, o personagem que aquele ator está representando não é ele em si. É um personagem criado. Então é a mesma coisa que Pedro está dizendo aqui para nós crentes. Uma vez que fomos regenerados, nascemos de novo, de uma semente incorruptível, através da palavra de Deus. Portanto, despojem-se de uma vida de hipocrisias, uma vida de aparência, uma vida de teatro. Não ajam como atores, em que em casa tem uma personagem que é a verdadeira, mas na rua você traveste-se de um autor, de uma personalidade que não é a sua. Você está vestido de uma personalidade, de um personagem. Você está atuando. Pedro diz: não, despojem-se disso.
de uma vida de atuação, em que oculta a sua verdadeira identidade. Despojem-se também de invejas, sentimento de querer ocupar o lugar de outro, desejo de ser o que o outro é e ter o que o outro tem. Isso aqui é preciso a gente entender bem a questão da inveja, irmãos. Veja, inveja não é querer ter um carro parecido com o do irmão Wellington. Eu quero ter um carro parecido com o do irmão Wellington. Isso não é inveja. O que é inveja? Eu quero ter o carro do irmão Wellington. É querer ter o que é da pessoa. É querer ser a pessoa, estar no lugar da pessoa, desejar as coisas da pessoa. Porque é evidente, a gente deseja muitas coisas boas para a nossa vida, que muitas vezes chega ao nosso conhecimento através de outras pessoas. E, caramba, eu quero um negócio desse. Isso não é inveja. Inveja é se eu quisesse aquilo dele. Não é eu querer, não é eu desejar para a minha vida alcançar um carro igual ao do irmão Wellington. Rapaz, carro bonito, eu gostei desse carro. Eu vou comprar um desse. Vou trabalhar para comprar um desse. Isso não é inveja. Isso é desejar coisas boas, coisas de qualidade. Agora, o que é inveja? Eu quero o carro dele. Eu quero estar no lugar dele. Eu quero a vaga do trabalho dele. Eu quero atuar como ele atua. Isso é inveja. Diferentemente de eu desejar coisas boas. Trabalhar para isso. Então Pedro está dizendo para a gente despojar de invejas. Esse sentimento de querer ocupar o lugar de outro. Não é querer ser como ele. Querer ser como alguém não é inveja. Nós, como cristãos, a gente tem pessoas como modelos de piedade. Eu queria, poxa, piedade. Nós, como cristãos, desejamos ser como quem? Como Cristo. Como os piedosos. Caramba, eu queria ter uma vida de oração como o irmão fulano. Eu queria pregar como o irmão cicrano. Isso não é inveja. Inveja é, eu queria ser ele. Eu queria estar no lugar dele. Isso é inveja. É ter o que o outro tem. É desejar o que o outro é. Isso é inveja. Então Pedro diz, despojem-se. Porque vocês nasceram de uma semente incorruptível. Vocês foram regenerados, nasceram de novo, são uma nova criatura em Cristo. E tudo isso foi operado em vocês através da palavra de Deus, que é viva e permanente. Portanto, despoje-se também de toda sorte de maledicência. Falatórios maldosos. Falatórios maldosos. É comentar ou falar de alguém com coisas que não correspondem com a realidade. É basicamente o quebrar do 9º mandamento. Não deis falso testemunho do teu próximo. Não minta contra o teu próximo. Não invente nada que não seja real contra o teu próximo com o objetivo de defamá-lo. É isso, maledicência. É quando eu falo falatórios maldosos, cujo objetivo é defamar, é denigrir a imagem da pessoa. Com coisas inverídicas. Uma coisa é quando eu estou comentando uma realidade do que aconteceu. Outra coisa é quando não aconteceu aquilo e eu invento coisa para denigrir a imagem da pessoa. Eu dou um falso testemunho dele. Eu o acuso de coisas que ele não fez. Isso é quebrar o 9º mandamento. E é contra isso que Pedro está falando aqui. Falatórios maldosos, pecaminosos, imorais, impuros, cujo objetivo é defamar, é denigrir a imagem do outro, sem nenhum fundamento real. Sob um fundamento inverídico, mentiroso e enganoso, cujo objetivo e propósito é denigrir, é defamar.
a imagem do outro, a reputação do outro. Isso é falatório maldoso, isso é maledicência. Então, se nós queremos, irmãos, crescer espiritualmente, essa é a primeira coisa que nós somos chamados a fazer, o quê? Despojar-se de todo esse tipo de pecado. E a segunda coisa que Pedro fala é, então, desejar algo. No versículo 2, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Desejar. Precisamos nos despojar das coisas ruins, das coisas pecaminosas, e então desejar como uma criança recém-nascida. A maioria aqui acho que é pai, não é? Eu tenho uma menina de 2 anos ainda que mama, ainda vai fazer 3. E eu sei muito bem quando ela quer mamar. Ela não deixa minha esposa em paz. Quando minha esposa vai, ela vai atrás no calcanhar, agarrada. Com um desejo, com uma ânsia, com uma busca desenfreada por aquilo que alimenta o seu corpo, que lhe dá substância, que lhe dá saúde e vigor, o leite materno. Assim também, irmãos, Pedro nos diz que nós devemos desejar esse leite materno, que aqui é a palavra de Deus. Devemos desejar ardentemente como crianças recém-nascidas. Veja, ele usa uma comparação, uma metáfora, mas isso daqui também aponta para a realidade do que nós somos espiritualmente em Cristo. Novas criaturas, como crianças recém-nascidas do Espírito, através da palavra. E como uma criança recém-nascida busca deliberadamente, ansiosamente, o genuíno leite materno para suprir as suas necessidades fisiológicas, assim também nós, irmãos, devemos desejar, ansiar e buscar ardentemente a palavra de Deus, que é o leite espiritual que sustentará, que alimentará a nossa alma, que nos trará saúde e força e vigor, para que possamos crescer cada dia mais na nossa vida espiritual e da nossa comunhão com Deus. É o que ele diz no final do versículo 2, né? Para que por ele, isto é, esse genuíno leite espiritual, que é a palavra de Deus, através da qual nós fomos gerados de uma semente incorruptível, vos seja dado o crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Então ele cita aqui o Salmo 34 que nós contamos. Um salmo de Davi, em que ele vai louvar ao Senhor e pronunciar palavras, chamando-nos a perceber o quanto o Senhor é bom, de um grande livramento de morte que Deus deu a ele. Ele fugia, né? É aquele período que ele vai para as terras dos filisteus, se me falha a memória, e entra em uma certa taberna e lá está o rei inimigo. E o cara cutuca ele e diz: olha quem está ali, Davi. E ele se faz de louco. Ele começa a falar coisa com coisa e deixar a barba cair pela barba, né? Começa a babar que nem um louco, um maluco. O rei olha para ele assim: oxê, esse cara está tentando o juízo, mexe com esse cara não, está doido, deixa ele. E o Senhor livra Davi de cair na mão dos seus inimigos. Então ele escreve o Salmo 34 para provar o quanto o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Que ele é refúgio para aquele que nele busca e espera. Que ele guarda de cair da mão dos inimigos. Então Pedro cita esse salmo aqui exatamente para destacar a realidade do fato de que nós temos a experiência e que nós já degustamos e provamos que o Senhor ele é bondoso. Ele é bondoso. Então, amados irmãos, esse primeiro ponto nós aprendemos coisas importantes, como por exemplo, irmãos, não haverá um consistente crescimento espiritual enquanto não agirmos dessas duas maneiras. Despojar-se do pecado e alimentar-se da palavra de Deus constantemente como um bebê anseia pelo leite materno.
Não espere crescer espiritualmente, não espere desenvolver na fé, não espere ser robusto em sua espiritualidade, em sua comunhão com Deus, se você negligenciar essas duas coisas. Lutar e abandonar o pecado e alimentar-se diariamente da palavra de Deus. E aqui podemos acrescentar uma terceira questão, né? A oração. Não iremos crescer, irmãos. Assim como um atleta, se ele para de fazer musculação, ele vai estagnar. Os seus músculos não vão desenvolver mais. Ao contrário, ele começa a regredir. Seu músculo começa então a definhar, diminuir, ele perde mais a sua força, do seu vigor e da sua disposição. Por quê? Porque ele parou de exercitar-se. Assim também nós, irmãos, se nós pararmos de nos exercitarmos nos exercícios espirituais descritos na palavra de Deus, é certo que nós não iremos crescer espiritualmente. Iremos estagnar e muitas das vezes regredir. Portanto, se você quer crescer espiritualmente, escute isso, despoje-se dos seus pecados, da sua maldade, da sua hipocrisia, da sua vida de aparência, desse espírito traiçoeiro de querer sempre tirar vantagem, desse desejo de causar maldade, sofrimento e dor no próximo, dessa vida de ator, cuja personalidade não é a sua, mas é uma máscara que você veste para ocultar a sua verdadeira identidade. Despija-se da inveja, desse sentimento de ocupar o que é do outro, ou o lugar do outro, ou querer ser o outro, ou querer ter as coisas do outro. E não ser uma pessoa contente. Cuidado com a língua e que você fala a respeito do outro, dando falso testemunho. Comentando e falando coisas inverídicas, inventando coisas para prejudicar a reputação do outro e a imagem do outro. Abandone isso. E exercite-te na palavra de Deus diariamente. Leia as Escrituras. Ore. Busque ao Senhor como uma criança recém-nascida busca pelo leite materno. Porque ela sabe que aquilo vai lhe trazer substância, força, vigor. Vai ser o elemento principal e essencial através do qual esta criança irá desenvolver-se, crescer em estatura, em força, em vigor. Assim também é a palavra de Deus. E é dessa maneira, como uma criança recém-nascida, devemos buscar o leite genuíno, o leite espiritual. Devemos buscar a Deus através da sua palavra constantemente, para que então nos seja dado o crescimento para a salvação. Você tem buscado ao Senhor constantemente? Como uma criancinha recém-nascida que não consegue, não aguenta, não suporta passar um único dia sem mamar. Pelo menos umas 3 vezes ao dia ou mais. Assim também tem sido, irmãos, o nosso desejo ardente pela palavra de Deus. Talvez essa pergunta nos leve a refletir e responder muitas questões do porquê estamos na condição que estamos. Gastamos tanto mais tempo, irmãos, com coisas que não trazem utilidade nenhuma, benefício nenhum à nossa alma, enquanto deveríamos estarmos buscando benefícios e alimento para a nossa alma na palavra de Deus. Se a gente não despertar para essa realidade, irmãos, e não buscarmos crescer e nos alimentar na palavra de Deus constantemente, como uma criancinha recém-nascida, busca o leite materno, é bem provável que nós iremos estar estagnados na nossa vida espiritual, não crescermos, não progredirmos e não vencermos até mesmo os nossos próprios pecados. Portanto, é necessário, para que cresçamos espiritualmente, que busquemos ansiosamente e ardentemente nos alimentar do leite espiritual genuíno que é a palavra de Deus. Caso contrário, meus irmãos, será muito difícil a gente progredir na fé. Então agora
dá continuidade à sua exposição e à sua argumentação, a fim de deixar claro a esses irmãos a necessidade deles crescerem espiritualmente, apontando então para o fundamento da nossa fé. Cristo, a pedra angular, sobre o qual estamos fincados. A rocha eterna. Versículo 4 a 8. Então ele diz: chegando-vos para ele, isto é, para Deus, para o Senhor que é bondoso, como diz no final do versículo 3. Que é a fonte do alimento que alimenta a nossa alma, que é a palavra de Deus, chegando para ele. Isso significa dizer, irmãos, que quando nós estamos debruçados na palavra de Deus, estamos nos alimentando do próprio Deus. Estamos nos alimentando do próprio Cristo, o Verbo de Deus que se fez carne, a palavra encarnada. Do nosso pão espiritual que desceu do céu. Chegando-vos para ele, aquele que é a pedra que vive. Então ele diz, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para seres sacerdócio santo. Pedro aqui faz como que um trocadilho, em virtude da situação contextual que esses irmãos estão passando. Assim como Cristo é a pedra viva que foi rejeitada, assim também esses irmãos estavam sendo rejeitados pela sociedade, estavam sendo perseguidos, como você sabe muito bem o contexto. Mas Pedro traz a lembrança deles de que eles são pedras vivas e são edificados casa espiritual de Deus. Isto é, Deus, através do seu Santo Espírito, habita no seu povo, na sua igreja. Para serdes sacerdócio santo. Com que objetivo? A fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Irmãos, nós somos sacerdotes diante de Deus e fomos chamados para apresentar a Ele sacrifícios vivos. Sacrifícios espirituais. Agora eu pergunto a vocês, a palavra sacrifício não traz uma denotação de esforço, de renúncia, de dificuldade. Isso significa dizer, irmãos, que para praticarmos exercícios espirituais, embora seja nossa responsabilidade, mas ainda assim ela não é fácil de ser feita. Por quê? Porque existe uma luta constante, diariamente, entre a carne e o espírito, como diz Gálatas, a fim de que um não faça o que o outro quer. Por isso que o texto, e Pedro vai usar essa palavra, sacrifícios espirituais. Porque é verdade, irmãos, nossa carne ele não gosta de ler a palavra. A nossa carne ela não gosta de oração. A nossa carne não gosta do jejum, não gosta do culto, não gosta da reunião solene, não gosta da adoração. Nossa natureza corrompida e caída sempre vai nos trazer e lutar para estarmos distantes do Senhor. Mas Ele nos fez pedras que vivem e nos incluiu nesse grande edifício que é a igreja. Somos como pequenos tijolos que faz parte desse grande edifício que está sendo edificado, que é a igreja. Com o objetivo de oferecer sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor, que é a pedra angular deste grande edifício que é a igreja, sobre o qual nós estamos edificados e fundamentados. Então ele diz, por isso está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular,
eleita e preciosa, e que nela crê não será de modo algum envergonhado. Uma palavra de ânimo aqui. Visto que esse irmão estava passando por grande provação, dificuldade e perseguição, Pedro então traz a memória dele de que em Isaías, capítulo 28, versículo 16, existe exatamente essa profecia dessa pedra angular, eleita e preciosa, que foi profetizada por Deus lá no Antigo Testamento, através do ministério do profeta Isaías, sobre qual estaríamos edificados e fundamentados pela fé. E uma vez que estamos edificados e fundamentados pela fé nessa pedra angular de esquina, a eleita e preciosa que é Cristo, então, independentemente das circunstâncias que nós passamos ou da perseguição que nos acarreta por conta da nossa fé nele, a promessa é que de maneira nenhuma nós seremos envergonhados. Em outras palavras, uma palavra de ânimo para que nós continuemos perseverando na fé em Cristo Jesus, apesar ou independentemente das circunstâncias desfavoráveis que o seu povo esteja passando. Mantenham-se firmes, porque ele é a pedra angular, a eleita e a preciosa, que foi anunciado no Antigo Testamento, e então foi estabelecida aqui no Novo, sobre o qual a igreja está edificada, na qual vocês fazem parte como sendo um pequeno tijolinho dessa grande edifício que é a igreja. Porque vocês creram, porque vocês confiaram nele. E, portanto, de maneira nenhuma serão envergonhados. Permaneçam, oferecendo sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo, que é esta rocha na qual estamos firmes. Versículo 7, então, ele diz: para vós outros, isto é, para nós crentes, portanto, os que credes, esta pedra angular que é Cristo, ela é preciosidade. Ela é valiosíssima. Ela é firme, inalterável, inamovível, valiosíssima. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Os construtores aqui, provavelmente Pedro tem em mente os judeus, né? Os judeus, que foi um povo através do qual Deus chamou e aliançou-se para trazer o plano da redenção à humanidade. Revelado o seu grande plano da redenção através de Cristo. Eles são os construtores, aquele que lançou o fundamento da lei, e que através dos quais Deus revelava o seu plano eterno, através de sombras, de tipos de aliança, como nós já estudamos. Esses construtores rejeitaram. Essa veio ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes, os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. O que é tropeçar em Cristo? O que significa Cristo, então, ser pedra de tropeço para alguns? No próprio texto, Pedro responde. Significa que são pessoas que tropeçam na palavra. Aqueles que são desobedientes à palavra. Para estes que são desobedientes à palavra, Cristo se torna uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para eles. Por isso, irmãos, que rejeitar a palavra é rejeitar o próprio Cristo. Negar as Escrituras é negar o próprio Cristo. Cuja fé não esteja fundamentada nas verdades e proposições bíblicas, é tropeçar na rocha de escândalo que é Cristo. Por isso que o fundamento da nossa fé, no que diz respeito ao que nós cremos, está revelado perfeitamente e completamente nas Escrituras. Por isso que nós já temos como única regra de fé e prática
Não precisamos de mais nada. A palavra de Deus nos tem tudo quanto é necessário e suficiente para a salvação e para a maneira pela qual nós devemos viver de maneira agradável ao seu nome. Mas aqueles que tropeçam na palavra, que são desobedientes à palavra, equivale a tropeçar em Cristo. Para os que creem, Ele é a rocha e a pedra angular no qual estamos edificados. E que aquele que nele crê não será envergonhado. Mas para os descrentes, Ele é uma pedra de tropeço. Ele é uma rocha de escândalo. Para estes que negam as Escrituras, para esses que tropeçam na palavra, para esses que são desobedientes à palavra de Deus. O que a palavra de Deus é para você? Veja, todo o texto e contexto gira em torno da palavra de Deus. Os capítulos anteriores, versículo 22 a 25, o grande teor dessa passagem é a respeito da palavra de Deus, através da qual nós nascemos de novo. Foi o instrumento do Espírito para nos gerar de uma semente incorruptível. E agora, no capítulo 2, versículo 1 ao 10, que nós estamos tratando aqui, ela também está na centralidade desse texto. O crescimento espiritual, o genuíno leite espiritual, a palavra de Deus. O fundamento no qual estamos firmados em Cristo, que é configurado como sendo a palavra de Deus. O verbo de Deus que se fez carne, e portanto para nós ele é preciosidade. É através da obediência e da prática da palavra de Deus que nós conseguiremos, pela fé em Jesus Cristo, oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Viver uma vida adequada, justa, santa, piedosa, praticando o amor fraternal e sendo habilitado para toda boa obra, como diz a própria Escritura. Pois a palavra de Deus, ela é suficiente e inspirada para educar e habilitar o homem para toda boa obra. Qual o valor que você tem dado à palavra de Deus? Em que posição a palavra de Deus está na sua vida? Irmãos, o salmista diz que a palavra de Deus é luz. É lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Vivermos fora da palavra é andar em trevas. É andar em caminhos tortuosos. É trilhar por becos sem saídas. Por caminhos espinhosos, cheios de armadilha e de valas. E será muito fácil nós cairmos em alguma dessas armadilhas pelo caminho. Por quê? Porque nós estamos andando à luz da palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Quem aqui já andou de noite ou de madrugada em algum lugar muito escuro que não tinha iluminação? Você consegue andar seguro? Cada passo que você dá de uma maneira segura? Não. A gente fica assim, ó, querendo saber o que está na nossa frente. Então a gente anda seguro no meio das trevas quando a gente senta alguma lanterna. Quando a gente coloca uma luz, a gente vai saber onde a gente pisa. Ah, isso aqui tem um buraco ali, tem uma vala do outro lado, então a gente vai por aqui, vai por ali, vai por ali. Então a gente anda seguro. Assim também a palavra de Deus. Se nós mantivermos a palavra de Deus fechada, irmãos, vai ser muito difícil a gente caminhar por esse mundo de maneira adequada como cristão. Vamos trilhar e andar por caminhos tortuosos. Então valorize a palavra de Deus. Ponha ela como prioridade na sua vida. Leia, medite, aprenda, cresça. Creia e viva. Porque a palavra de Deus nos chama a crer e viver. Caso contrário, irmãos,
certamente andaremos por caminhos tortuosos, espinhosos. Não sejamos como estes que tropeçam na palavra, não sejamos como estes que desobedecem à palavra, mas sejamos como aqueles que creem nessa pedra de esquina, nessa pedra angular, a qual para nós é preciosa, na qual encontramos na palavra, que é Cristo, o Verbo de Deus que se fez carne. Caminhando para o final, irmãos, versículo 9 e 10, uma outra verdade e uma outra questão essencial para nós crescermos espiritualmente é que devemos conhecer ou ter a consciência de quem somos em Cristo e do para que Ele nos chamou. Versículo 9 e 10. Vós, porém, esse porém aqui, ele está fazendo um contraste com aqueles outros do versículo 8. Aqueles que tropeçam na palavra, aqueles que são desobedientes à palavra. Os descrentes. Vós, porém, não os descrentes, mas vocês, os que credes, o que tem a promessa de que de maneira nenhuma serão envergonhados. Então Pedro agora passa a descrever o que nós somos em Cristo. Sois raça eleita. Raça eleita. Um povo escolhido no meio de um outro povo para a eleição e salvação em Cristo Jesus. Escolhido. Vocês são o sacerdócio real. Vocês servem à realeza e ao senhorio de Cristo. Vocês são nação santa. Irmão, sabia que tem uma nação santa aqui no mundo? E não é o povo de Israel. É a igreja. A igreja é a nação santa. É um povo que é composto por judeus e gentios em um único corpo, cuja inimizade foi desfeita na cruz, como diz Colossenses. E existe essa nação santa no mundo, espalhado por todas as nações. Em povos de toda raça, tribo, língua e nação debaixo do céu, existe essa nação santa, esse povo separado, esse povo escolhido, essa raça eleita, esse sacerdócio real, essa nação santa. Cidadãos de um reino superior que peregrina nesse reino terreno. Ele diz: vocês não são apenas nação santa, mas também povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas que coisa maravilhosa isso, não é? Vocês que creram, vocês que têm a promessa de que creram naquele que é a pedra angular, e que têm a promessa de que de modo algum serão envergonhados, vocês que consideram essa pedra angular uma preciosidade para vocês, vocês são um povo de propriedade exclusiva de Deus. É um povo que pertence exclusivamente, unicamente ao Deus vivo e verdadeiro. Tem um objetivo, né? Um objetivo para o qual nós fomos feitos raça eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. Qual é? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o propósito, irmãos, para o qual você foi chamado. Esse é o propósito para o qual você foi incluído na raça eleita. Você foi incluído no sacerdócio real. Você foi incluído nessa nação que é santa. Você foi incluído em um povo peculiar e próprio do próprio Deus. É para ser aquilo que Jesus disse que você deve ser em Mateus 5.
o sal da terra e a luz do mundo, para proclamar, para anunciar a este mundo que está em trevas a sua maravilhosa luz. E quem é a luz do mundo? Jesus Cristo, Filho de Deus. E quem nele crê jamais andará em trevas. E Pedro, então, conclui essa parte, irmãos, nos lembrando algo muito precioso. Que nós desfrutamos de todos esses privilégios, não por mérito nosso, pelas misericórdias de Deus. É o que diz no versículo 10. Vós sim, que antes não erais povo, vocês não eram povo, vocês não faziam parte da raça eleita, vocês ainda não desfrutavam do sacerdócio real, vocês ainda não eram considerados da nação santa, do povo de propriedade exclusiva de Deus. Vocês ainda não eram um povo, mas agora sois povo de Deus. Vocês ainda não tinham alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Irmãos, de tudo isso que nós desfrutamos em Cristo, da nossa posição, da nossa condição, da nossa situação em Cristo Jesus, se nós desfrutamos disso, irmãos, existe uma única razão, e essa razão não é o nosso mérito. Essa razão não é as nossas obras. Essa razão não é a nossa suposta bondade, porque nós não somos bons. Essa razão não é a nossa piedade, porque não éramos pios. Essa razão não é a nossa justiça, porque as nossas melhores justiças eram com trapo da imundícia. Essa razão é a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus que foi derramada na nossa vida e nos fez participantes de todos esses benefícios da tão gloriosa obra da redenção executada por Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, para que cresçamos espiritualmente, irmãos, é necessário ter a consciência de quem somos em Cristo. É isso que vocês são em Cristo. Vocês fazem parte da raça eleita. Não que você escolheu a Deus, mas que Deus lhe escolheu. Elegeu você para a salvação. Devemos ter a consciência de que você faz parte desse sacerdócio real. Você não precisa do padre como sendo um mediador entre vocês e Deus. Nem do Papa. Vocês são sacerdotes que podem ir diante de Deus, adentrar ao trono da sua graça, única e exclusivamente através de nosso sumo sacerdote que é Cristo. Em nome dele, nós adentramos e acessamos o trono da graça e falamos com Deus. E desfrutamos de comunhão com ele, de intimidade com ele. Você deve ter a consciência que você faz parte dessa nação santa. E que você é alguém que é de propriedade exclusiva de Deus. Tenha isso em mente sempre, não esqueça. Isso é fundamental e essencial para que nós cresçamos em nossa vida espiritual. Mas não somente isso, lembre e tenha sempre em mente, e bem fresco em sua mente, em sua consciência, que também você tem um propósito. O propósito para o qual Deus chamou você, para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sua vida tem um propósito, tem um objetivo claro e definido, viver para a glória do Deus vivo e verdadeiro, o qual te chamou, te salvou, te perdoou, te libertou, e lhe deu todos esses privilégios e benefícios através da pessoa e da obra bendita de Jesus Cristo. Mas não se esqueça, e tudo isso é por causa da misericórdia de Deus. Não é que você merece, não é que você é bom ou justo, mas porque Ele é misericordioso. E se você já foi alvo dessa misericórdia de Deus, você certamente pode dizer: eu experimentei que o Senhor é bom.
Eu sei que Deus é bom. Eu sei que Deus é bondoso. Portanto, irmãos, todas essas verdades são extremamente necessárias para o nosso crescimento espiritual. Despoje-se das suas obras mais. Busque ardentemente, como criança recém-nascida, a palavra de Deus. Priorize as Escrituras, porque é nela que você encontrará a pedra angular e preciosa e eleita, que é Cristo. Lembre-se e tenha consciência de quem você é em Cristo Jesus e qual o propósito para o qual Deus lhe chamou. Proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas não esqueça, de novo, tudo isso por conta da misericórdia dele. Misericórdia dele. Porque você não era povo, mas agora você é povo de Deus. Porque você não tinha alcançado a misericórdia, mas agora você alcançou a misericórdia de Deus. Porque você estava morto, mas agora você está vivo em Deus. Porque você é gerado naturalmente de uma semente corruptível, mas agora você foi gerado de uma semente incorruptível através da palavra de Deus. Portanto, viva para a sua glória, para o seu louvor, e cresça constantemente, exercite constantemente a prática da piedade para que cresçamos, ó irmãos, em nossa vida espiritual. Portanto, cresçam espiritualmente, praticando a piedade. Amém. Vamos cantar o Senhor.